Muito bom, que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Estamos na unidade número 3 e vamos agora para a nossa aula que reforça, então, novos conceitos dentro da gestão estratégica de vendas. Permita subir aqui o material de suporte para que isso nos ajude, para que isso ajude você, minha aluna e meu aluno, acerca, então, do entendimento. Vamos abordar os tipos de vendas e as suas características e as suas próprias características. E o interessante disto, minha aluna e meu aluno, é que a gente vai dar nome aos bois de algo que você já conhece. Mas o que é mais importante, eu quero que fique frisado para você. É que de fato nós vamos trazer um novo momento de vendas, um momento em que a gente tem uma presença intelectual, uma presença de fato profissional, uma presença cada vez maior de ambiente externo, de inteligência de mercado, de suporte de tudo aquilo que ocorre dentro de fora da empresa, para que então este vendedor ele possa executar as suas atividades com excelência. É claro que você já se deparou exatamente com grande parte destas denominações que aqui eu apresento para vocês. Nós vamos falar então de venda casada, acompanhe com o professor da esquerda para a direita. Depois nós vamos falar de venda corporativa, para cada uma delas falarei e darei as devidas definições. Vamos falar também de venda direta, falaremos de venda consignada e, por fim, então, trabalharemos aquele assunto do qual eu abordei com vocês na minha introdução, esse cenário muito importante da venda consultiva. Eu acompanho com o professor esta característica, esta definição da venda casada. A venda casada, minha aluna e meu aluno, nada mais é do que uma técnica que já está muito ultrapassada. E é muito importante dizer que ela é, inclusive, reprovável. De fato, quando ela é antiquada e reprovável, a gente sabe que não é o melhor caminho. E é muito triste de ver que ainda nós encontramos organizações, às vezes até bancos famosos, que de fato trabalham com este tipo de venda e que culminam exatamente nesta situação ultrapassada. A venda casada, meu aluno e meu aluno, consiste em atrelar uma venda à aquisição de um outro produto. Então, é como se a gente fosse ao banco, né? E para abertura da conta corrente, você obrigatoriamente tenha que adquirir ali um seguro de vida. Isto é uma venda casada. Ou seja, atrela a venda à aquisição de um produto, neste caso que eu falei para vocês do banco, de um serviço que na característica que, de fato, o comprador não vai ter interesse. Porém, a empresa diz que para fechar negócio tem que levar exatamente esse produto ou serviço. Você já caiu numa situação como essa, minha aluna, meu aluno? Isto é, como eu enalteci para você, uma situação reprovável. Não é legal trabalhar com venda casada. Porém, fica aqui o conhecimento acerca disso. A segunda O segundo tipo de venda que eu quero trazer para vocês é a venda corporativa. A venda corporativa nada mais é do que aquilo que a gente encontra de vender para empresas, ou seja, é no cenário B2B, business to business. Este é o significado efetivo das vendas corporativas. É claro que é uma venda que tem nuances, que tem características, que ela se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque, de fato, ela tem o seu background, ela exige uma preparação muito grande do vendedor. Por quê? Porque esse vendedor, para vender para uma outra empresa, ele precisa estar muito antenado no que tange conhecer muito bem o mercado. É claro, fazer o acompanhamento o tempo todo constante, que é o follow-up, mas ele tem que tomar um cuidado muito grande para ele não ser muito invasivo, até porque vendas no cenário B2B, ou seja, de empresa para empresa, elas demoram mais a acontecer, então tem que ter um controle maior dessa ansiedade, né? Então tudo isso de fato é muito importante
para levar este cliente ao longo de tudo aquilo que começou lá, né, na entrada, naquele funil de vendas, no pipeline, até exatamente o momento da conversão que se dará à aquisição daquele produto. Então, venda corporativa reforça este cenário das aquisições de produtos e de serviços dentro de um ambiente B2B. Outro tipo de venda é a venda direta. Acompanhe com o professor, pessoal, que essa força de vendas, ela tende a ser mais treinada. Não obstante, é uma galera de vendedores que está assim mais motivada e grande parte deles tem também uma figura, tem também um líder muito carismático, que ganhou vários prêmios, que ganhou ali vários bônus, e este líder carismático, ele de fato motiva toda essa equipe. Então, a venda direta é um dos tipos de venda que existem para que as empresas ganhem o quê? Mercado, ganhem capilaridade, né? Tenham presença de mercado, tenham uma distribuição mais ampla e também de baixo custo. É uma das vendas que trazem também uma situação bem de baixo custo. Qual que é o segredo da venda direta, minha aluna, meu aluno? Acompanhe com o professor. Ela está muito no quê, pessoal? Em ganhar, em arregimentar um verdadeiro exército, em ter um verdadeiro exército de pequenos empreendedores. É a mesma história do Jequiti, é a mesma história da Avon, é a mesma história da Natura, são pequenas empreendedoras, pequenos empreendedores consultoras, como eles chamam, né? Que vão dar capilaridade, que vão exatamente se mobilizar para executar esta venda, né? E grande parte fazem o quê? A venda no cenário porta a porta. Hoje também você tem muito o auxílio da própria internet que dá suporte, em especial para já rapidamente realizar a compra dos produtos e atender a esta demanda. Então, com certeza absoluta, você também já viu, já participou e enxerga este tipo de venda denominada então venda direta. E a venda consignada? A venda consignada tem uma característica muito grande, minha aluna e meu aluno, que tem um custo mais alto, tanto de logística quanto de distribuição. Então, isso é muito importante que se saiba, né? Tudo isso, de fato, acaba deixando a venda um pouco mais complicada. Então, a venda consignada, ela pode não atingir, não chegar até o objetivo. Porém, se ela for bem trabalhada, ela se torna extremamente útil, em especial para quem trabalha com distribuidores e para quem trabalha com varejistas. Então, hoje você tem carros que são deixados em lojas de carros, uma característica consignada. Você tem, então, grandes indústrias que deixam junto aos seus distribuidores e pagam exatamente a comissão mediante esse trabalho oriundo dos distribuidores, que é a sua expertise de mercado, né, para realizarem exatamente essa venda. Então, se ela for bem trabalhada, ela se torna extremamente importante e se consolida como um tipo de venda muito interessante. E chegamos àquela venda que hoje é a venda muito direcionada a um cenário contemporâneo. Quando eu falo cenário contemporâneo, é aquele que grande parte da motivação ela é de partir do seu ponto de partida ser do lado de fora. O que eu quero dizer com isso? É de solucionar o que de fato o cliente tem como necessidade. Então, na venda consultiva, minha aluna, meu aluno, o vendedor atua como de fato um consultor. Ele está exatamente sendo um mentor, ele está ajudando, ele está prestando assessoria. Ao prestar assessoria, minha aluna, ele vai dando dicas, vai dando sugestões, vai traçando planos
ele de fato ajuda na construção do projeto. Então, pegue, por exemplo, um vendedor de uma grande empresa de softwares que vai vender para uma outra empresa um software de recursos humanos. Ele vai ajudar no projeto, vai apresentar as melhores táticas, ou seja, ele vai de fato ajudar com o produto, com o serviço que ele comercializa, né? Então, ele também se coloca no lugar do cliente no que tange exatamente imaginar que esta venda sendo executada nessa característica de dar sugestões, de traçar planos, vai culminar exatamente para que aquele cliente ele prospere. Então observe que conforme esta frase que eu finalizo aqui, pessoal, esta característica inerente a este tipo de venda consultiva, é importante solucionar os desafios de fazer uma empresa funcionar bem, gerar lucros. É o segredo deste que é um dos mais nobres tipos de venda que existem. Ou seja, ajudar, ou seja, compartilhar, ou seja, traçar planos em parceria. E esta venda consultiva, minha aluna e meu aluno, que é este dos atos mais nobres e hoje muito presentes no cenário de vendas, ele vai oferecer informação, ele oferece conhecimento, como eu falei para vocês. Ele ajuda exatamente aquele que num instante é um número, é o lead, a compreender qual que é o próprio problema, porque grande parte das vezes o próprio cliente não enxerga o problema. E é claro que diante desta situação de enxergar o próprio problema, é que então a venda consultiva, ela vai trazer estas vantagens. Sendo assim, pessoal, o que é importante enaltecer? Este vendedor, então, ele tem um grande papel, ele agrega valor a esse processo de vendas. Ou seja, ele é um consultor, ele traz benefícios, ele traz diferenciais neste tipo de venda. E aí, pessoal, a gente enxerga, obviamente, que essas vendas consultivas, elas estão presentes no cenário B2B, mas elas podem também estar presentes, por que não no cenário B2C, na venda de um varejista para uma consumidora que queira exatamente uma moda, que esteja mais antenada a uma situação atual, por que não esta vendedora ser exatamente esta consultora? Ou quando então este consumidor, cliente final, vai até uma loja de imóveis e ele quer um móvel para sua casa, e aquele vendedor preparado faz uma venda consultiva no intuito de apresentar qual o móvel que vai atender a necessidade. E por que não no cenário dos dias de hoje, pessoal, no B2G, que é a venda também para o governo? O governo também precisa desse suporte, o governo também precisa dessa consultoria, o governo também pode, juntamente com as empresas que têm vendedores consultivos, traçarem planos de ação em parceria. Então, observe, minha aluna, que tanto no B2B, no B2C, no B2G que você vê aí, o que é importante? O vendedor quer conhecer esta área de atuação, conhecer os seus clientes, conhecer o seu cliente em potencial, entender o que é dor, entender o que é problema, e aí, de fato, buscar o melhor caminho para que, de fato, possa resolver toda essa situação. É isso aí. Aqui está meu e-mail, como costumeiramente eu deixo no final de cada um destes meus vídeos, das minhas videoaulas. E aqui, então, nós encerramos mais um vídeo, mais uma videoaula. Meu muito obrigado por ter dividido com todas e com todos o conhecimento acerca dos tipos de venda e suas características. Até nosso próximo encontro.